Falamos agora de café no Agricultura BR, café que vem com o mercado muito atingido também, de certo modo, pelo conflito causado pela invasão russa ao território ucraniano, o que tem trazido aí oscilações para o mercado. Há uma volatilidade que atinge diversos tipos de produtos agrícolas, como soja, como milho, como biocombustíveis e, claro, o café também. O café teve um impacto mais certeiro logo no começo desse conflito, fazendo com que os preços cedessem na Bolsa de Nova York e também por tabela nos países produtores, como Brasil, como Colômbia, entre outros países que são importantes no fornecimento do produto ao mundo. Entretanto, nós temos aí algumas situações diferentes, como um encaminhamento para uma espécie de trégua, quem sabe até resolver as questões relacionadas ao conflito, que tem trazido ali algum alento, tanto para os países envolvidos, principalmente o povo ucraniano, mas também para os mercados agrícolas, que também sofrem com a expectativa, e a vivência de combustível mais caro e falta de fertilizantes. Para falar como que este cenário tem impactado o mercado do café arábica, principalmente, eu vou conversar agora com Haroldo Bonfá, da Faros Consultoria, que conversa conosco agora pela internet. E, Haroldo, nós tínhamos, inclusive eu falei de oscilação, nós tivemos até uma abertura de negócios hoje com valores em alta para café em Nova York, há poucos minutos voltava a registrar queda, uma queda de 0,5%. Como é que essas negociações hoje relacionadas ao café, principalmente a arábica, elas têm ocorrido dentro de um cenário de tantas incertezas? Porque tem se falado muito de consumo menor, e usado esse argumento como justificativa para investidores tirarem força do mercado na Bolsa dos Estados Unidos. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. Prazer estar aqui com você novamente. Essas incertezas são quase infinitas, Por quê? Esse conflito, infelizmente, essa trégua que você mencionou seja, infelizmente, passageira, Nós não temos aí, o mundo não tem uma perspectiva de um término de curto prazo. E com isso traz tremendas incertezas. O número de pessoas que foram deslocadas da Ucrânia, já estão se falando em 4 milhões, que eles foram para onde? Para a Europa. Isso, de uma forma, deve afetar, com certeza, a economia do mercado comum europeu. Nós estamos agora entrando lá na primavera, uma perspectiva de aumento de consumo, Temos aí problemas logísticos ainda para serem resolvidos em termos de entrega e de embarque de café brasileiro, principalmente na Europa, e com isso tudo você traz toda essa volatilidade que você bem mencionou. O mercado está contente, de uma certa forma, que rompeu no maio em Nova York 2,30, Nós estamos agora com 2,31. Com isso, ele garante uma remuneração, vamos falar assim, menos pior, Uma vez que nós temos aí o real, que se valorizou muito nesse ano, e nós estamos aí falando, nesse ano, já uma valorização de 18%, é bem significativo. Nós saímos no máximo de 5,70, E hoje aí estamos falando aí em 4,60 e pouquinho, alguma coisa assim. São números que, de novo, impactam no preço, não só lá fora, como também aqui no mercado interno. E aqui o mercado interno, Haroldo, tem um cenário também distinto. Apesar desta terça-feira, 5 de abril, termos até uma recuperação forte para dólar, o dólar está subindo mais de 1% no dia de hoje, nós temos uma desvalorização do dólar frente ao real muito mais evidente, muito mais intensa do que no resto do mundo.
O real hoje é a moeda que mais se valoriza frente ao dólar, já tinha sido aquela que mais perdeu frente ao dólar, então até parece justa, né, essa compensação no momento. Mas alterações tão expressivas e rápidas, a grande questão é a falta de estabilidade, né, ou pelo menos uma linha que venha nos mostrando isso. Essas mudanças muito ríspidas também trazem alguns prejuízos ao mercado. E no caso do café, quando o dólar perde força, isso influencia diretamente em formação de preço. Como é que esse outro item tem contribuído para, de certo modo, né, deixar descontente a cadeia produtiva aqui no Brasil, principalmente os cafeicultores? Então, nós estamos agora no finalzinho da entre-safra, né? O arábica deve começar a ser colhido em junho, julho, vai depender aí de cada região, e a relação entre dólar e bolsa é inversamente proporcional. Ou seja, quando o dólar valoriza, quando o real valoriza em relação ao dólar, né, a bolsa, teoricamente, tem a tendência de subir. Né? Quando ele está nesse nível estável e estando, inclusive, abaixo dos R$ 5, ele deve levar essa posição para a Bolsa de Nova York nos níveis mais estáveis e, como eu já mencionei anteriormente, acima de 2,30, que é o que nós esperamos. Mas como isso tem afetado o nosso mercado interno? Né? Ele tem andado de lado, em níveis baixos, abaixo aí de R$ 1.300 a saca, né? Sacas que nós já vimos aí a preços de R$ 1.500 até R$ 1.600 há 2, 3 meses atrás, quando, já mencionado, na entre-safra já deveria ter números mais atrativos, né? Porém, nós estamos aí com a safra entrando. Quando ela entrar, tem números ainda muito díspares sobre que número que será colhido no café arábica. Se fala entre 30 e 40, 42 milhões de sacas. Esses números impactam demais nos compromissos que nós já temos em termos não só de embarque, como também vendas futuras, né? Que vão em 22, 23 e se fala até 24. Né? Esses números vão depender muito de como que a gente vai conseguir, né, fazer essa realização do dólar versus os embarques. Quem tem dólar guardado, né, que é um termo de mercado, né, melhor, realmente ele está numa posição mais confortável. Quem está fazendo no pronto, o dólar no pronto, esse sim tem que dar uma guardada e ver se as coisas no próximo futuro dão uma melhorada. Haroldo, uma outra questão, e essa questão que eu estou colocando agora é muito mais do cafeicultor brasileiro, então eu agradeço aqui a nossa audiência, mas havia uma espécie de tentativa, né, e que continua vigorando, de reordenamento por parte da produção do cafeicultor, principalmente em relação à estabilização, de precificação da sua produção de café. Ele está tentando trazer uma precificação diferente, tentando colocar produto de melhor qualidade no mercado também e atingir os nichos que existem. Os fatores que nós tivemos, né, que ainda são persistentes, entre eles uma logística mundial, global, deficitária, para o café, pelo menos em um momento, mas é um momento que já tem durado já há algum tempo. Não é de agora, nós já estamos falando de logística com problemática há algum tempo. O problema geopolítico da invasão russa à Ucrânia e também o elemento do dólar mais baixo coloca em risco esse fator de reorganizar cadeia produtiva e principalmente o reposicionamento do produtor brasileiro? Coloca sim, não há dúvida, mas eu gostaria de voltar um pouco antes disso, né? Quer dizer, nós estamos agora nos iniciando, nos preparando para a colheita. Eu acho que esse é um momento muito importante, quer dizer, você ficou aí 10, 12 meses se preparando para esse momento, então tem que dar muita atenção sobre como será colhido, quando, qual é o momento, que tipo de colheita você deva fazer, e o pós-colheita, né? Como você vai tratar esse grão? Que tudo isso vai impactar demais na qualidade, principalmente da bebida,
né? Uma vez que a formação, o tamanho do grão já está pré-definida. Com isso, você tem nichos de mercados que você pode agregar mais valor, melhorando com isso a sua comercialização, né? Que depois vai enfrentar todos esses problemas que você já mencionou, que nós achamos que ele vai, no decorrer do ano, melhorando, né? Uma vez que a gente não tenha nenhuma conturbação maior nesse conflito da Rússia invadindo a Ucrânia, né? Mas teremos sim mais disponibilidade de containers, tivemos aí embarque de carga solta, né, como a gente brinca, né, que é o break bulk, que é o café em sacos, né, e com isso houve esse fluxo, essa vazão dos nossos cafés já pré-colhidos, que é da safra anterior. E com isso vamos conseguir atender os nossos mercados futuros que estão ansiosos por terem preços competitivos. O Brasil sempre teve preço competitivo e isso nos favorece demais com esse volume de exportação que nós estamos calculando aí, que deve ser aí por volta de 40 milhões plus, né? Coisas mais significativas que isso. Obviamente, o solúvel enfrentará problemas, uma vez que você tem aí uma parcela importante que vai para o, como nós chamamos aí no leste europeu, que está incluindo aí Rússia e Ucrânia, né? Mas isso será compensado por outros mercados e pelo fluxo de mercadorias que há necessidade de chegar também a esses países. Tá certo, Haroldo. Haroldo, para encerrar a nossa entrevista, é muito complicado perguntar sobre a tendência de como que devem se posicionar investidores, mercado de uma maneira geral, em relação aos preços praticados. Num médio prazo, como é que você tem, pelo menos no médio prazo, como é que você tem enxergado essa organização, né? Como é que deve se estabilizar o preço do café? Então, nós temos aí cenários distintos, né? Se realmente a safra entrar com esse número que o pessoal, que algumas casas estão falando, de acima de 40 milhões de café arábica colhido, né? Com certeza isso pressionará o preço. Segunda, você já tem números para a safra 23. Claro que é muito, muito, muito cedo para falar, mas a planta está muito vistosa, está muito enfolhada. Então, isso permitiria você, num exercício de futurologia, falar que a safra 23, e eu já ouvi números aí de 70 milhões de sacas, né? Contra aí um número que estaria por volta de 55, 60 milhões hoje. Significando o quê? E você vendo isso na bolsa lá fora, os números para 23, 24 chegam a $2 a libra-peso, né? Quando hoje aí você está falando em 2,30. Ou seja, no futuro, a tendência são preços mais baixos, né? E aí temos também o componente dólar, né? Será que a economia, do jeito que anda, e se uma recuperação econômica vai permitir que o dólar fique abaixo de 5, né? Num certo sentido, porque nós temos aí muitos produtos importantes sendo trazidos do exterior, e aí poderemos citar o fertilizante, que nos afeta diretamente, e até combustível, né, em termos de petróleo, fazendo com que, reduzindo esses preços, diminuindo os nossos custos de produção, e com isso tenhamos aí uma remuneração melhor ou até menos pior no próximo futuro, né?